Não é muito tradicional na sociedade ainda, né? A pessoa ter essa filosofia, seguir essa vertente espírita. A gente ainda é bastante, pelo menos no Ocidente, né? Voltado ao catolicismo, aos mais ortodoxos, né? As estruturas mais ortodoxas, as religiões. Quando que o espiritismo surgiu? Quando que surgiu o seu interesse pelo espiritismo? Quando que isso surgiu na sua vida? Você tem algum grau de mediunidade? Como que isso surgiu na sua vida? Não tenho mediunidade. Ela surgiu de uma necessidade de conhecimento, né? Eu fui pro espiritismo, venho da Igreja Católica, né, da religião católica. Eu fui pro espiritismo aos 19 anos de idade. Houve uma influência por parte de mãe, né? Claro, porque a minha mãe ela já teve contato, né? Minha mãe médium, ela teve contato, mas sua mãe era médium? Era médium. O meu pai, muito católico, não permitia ela, né, frequentar um centro espírita, né, aprender, se desenvolver, enfim. Uhum. Então ela sempre passou por várias dificuldades, né? Como ele trabalhava como vendedor, ele saía para viajar, né? E nos momentos das viagens, é claro, ela frequentava o centro espírita, né? Escondido dele? Ele sabia, mas assim, enquanto ele estivesse fora, não representava ser um problema. O que ele não queria era ela ainda enquanto ele estivesse ali, né? E ela era médium... Sua mãe já faleceu? Não, ainda está viva ainda. Ela é médium de psicografia? Não, psicofonia. Né? Psicofonia. Ela ouvia, né? A gente fala ouvir porque a gente ainda tem esse sentido de ouvir, mas como se ouvia, tem essa percepção de colher a informação e ela transmitia através da voz, né? Então, para ela sempre foi muito forte essa questão, né? E para a gente que teve as experiências da mediunidade, viveu as experiências da mediunidade com ela, a gente vê que realmente é alguém se comunicando através dela. Mas enfim... Isso se manifestava... Você me permite explorar essa fica à vontade, fenomenologia, né? Sim. Porque essa é uma coisa muito interessante, né? Sim. Porque como acontece em algumas pessoas, em outras não, muita gente pode falar, não, isso aí é uma manifestação esquizofrênica, é a própria mente da pessoa criando... né, estruturas que fazem ela pensar que é outra personalidade, mas que não. Mas você vivendo essa experiência, como que você percebia que não era a sua mãe? Quando que se manifestava isso? Em casa ou só no centro? Como que você lidou com isso ou conviveu com isso? Essas manifestações eu vivi ali mais próximo da minha mãe até eu fazer os meus 19 anos de idade, né? Antes, né? Mais como criança. Então assim, eu não tinha uma percepção muito grande, né? Não tinha um conhecimento espírita realmente para poder validar aquilo que estava acontecendo, né? Mas nós tivemos várias situações, por exemplo, muito interessantes. Um exemplo, né? O meu avô, o pai da minha mãe, teve um dia que ele muito doente, veio a desencarnar, né? Chegou o momento dele retornar e ele desencarnou. E no dia da morte, a irmã dele veio e deu comunicação. E que estava ali já esperando ele. Então, assim, só que a minha mãe nunca teve contato com essa irmã dele. Nem sabia da existência dela. Porque já eram pessoas falecidas já há algum tempo, entendeu? E só que quem tinha tido contato com ela sabia, entendeu, da existência. Então não tem, fala, de onde que minha mãe tirou essa informação? Ela não tirou, ela não tinha, né? Na época lá ainda, né, quando foi conversado, né, ainda minha tia pegou e falou assim, mas essa é fulana de tal. Não, mas quem que é fulano de tal? Entendeu? Então a gente vai pegando assim determinados detalhes agora com o conhecimento espírita que a gente vai validando essa questão, né? Essa questão de, não, é só uma questão de esquizofrenia. Não é assim, gente. Animismo e tal. Não é isso. Veja só, Allan Kardec, né, até na época lá ele foi bastante atacado, tentaram usar alguns sistemas para explicar, né, a questão, mas diante do fato aquilo não se explicava. Veja só, nós temos o caso das irmãs Fox, né, que também foi analisado por Allan Kardec, né? Veja, o governo dos Estados Unidos mandou 3 comitivas lá para estudar o caso delas. Foram cientistas lá analisar. Todas as 3 comitivas chegou e concluiu. Não são elas que estão falando. Alguém está falando. Entendeu? Tinha perguntas, né? Nenhum desses grupos, eles faziam perguntas mentais, em silêncio. Eles só pensavam na pergunta e o espírito respondia. Entendeu? Então, assim, as pessoas vão tentando encontrar sistemas para explicar, criam sistemas, assim, extremamente loucos, que são... É muito mais impossível e ilógico aquilo lá do que aceitar o fato de que é um espírito, né? Aquele que já desencarnou e está ali fazendo a comunicação e está conversando. Então, nós tivemos, assim, também vários outros casos. A própria materialização do espírito. Espíritos que vieram e se materializaram, né? Cientistas foram lá que não só Allan Kardec, eles mediam a pessoa, faziam avaliações.
O médium era colocado em uma sala e o espírito se materializava em outra sala. Mas era através do ectoplasma do ectoplasma, né? O Chico Xavier teve experiências com ectoplasma, né? Então, você vai lá, até Emmanuel permitiu ele participar para ele ver como que era, mas chegou num certo ponto e falou, ó, já experienciou? Já viu, né? Deu para testar? Falou, agora, meu filho, esquece aí que nós temos trabalho mais importante, né? Então, tirou ele daquelas sessões porque o negócio, o principal do espiritismo não é os efeitos físicos. Não é a fenomenologia, que é o que todo mundo gosta de... Mas a própria filosofia gerada a partir disso daí para que você possa progredir moralmente, né? Então, esse aqui é o ponto fundamental do espiritismo hoje. Mas, já que a gente está falando, para a gente poder ter uma noção, teve inúmeras experiências. Médium em uma sala, espírito na outra. Aí nós temos cientistas na sala com a médium, cientistas na sala, né, vendo a materialização do espírito a ponto de você poder chegar a abraçar, tirar foto. Tem fotos, cara. Fotos. Entendeu? Então não é uma coisa assim... E nós estamos falando de cientistas, assim, até, de certa forma, assim, de renome, que trabalharam na época, entendeu? Que não são pessoas ali que estão ali para brincar. É que o fato estava acontecendo, eles tiveram o interesse de entender o fato, como um grande cientista. Foi o que Allan Kardec fez. Vamos entender o fato. Só que Allan Kardec foi muito mais além do que só entender o fato. Ele queria explicar muita coisa. Aí que ele vai construir uma ciência primeiro, que é para explicar como que os espíritos podem interagir com o mundo material, né? E a partir da ciência, claro, né, todos os ensinos que é colhido dos espíritos, ele vai criar uma filosofia de vida. Até porque ele teve diálogos, né, com espíritos sofredores, né, espíritos numa situação bem difícil quando no mundo espiritual, espíritos mais evoluídos e espíritos bem evoluídos, né? Allan Kardec, que era, só o pessoal que não conhece, que era pedagogo, né? Trabalhou com Pestalozzi e, a princípio, ele refugou a ideia, né? No primeiro momento, ele refugou a ideia. Falou, não é possível isso, porque, né, começou com as mesas girantes, um efeito físico. E como a mesa só girava, né? Ele falou assim, isso daí eu já estudei, eu tenho conhecimento, isso é magnetismo, né? Então ele tinha... Um animal, né, do Mesmer, né? Mesmerismo. Exatamente. Então ele tinha conhecimento de magnetismo, ele sabe que um ser humano é capaz de movimentar através da força do pensamento, né? Força do próprio magnetismo humano, uma mesa, né? Então ele falou, até quando ele foi convidado para ir em uma das sessões, ele falou, não, um amigo dele convidou, ele falou, não, isso eu já sei. Mas aí o amigo dele chegou para convencer ele, né? Não para convencer, mas no diálogo ali, né? Chegou e falou assim, mas Allan... não era Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, né? Falou assim, mas Hippolyte, as mesas respondem às nossas perguntas. Aí aquilo chamou a atenção. Falei, mas como assim mesa responde pergunta? E veja só, não era uma mesa, gente. Isso aí aconteceu na época, que é ali no início do século XIX, isso explodiu pelo mundo inteiro. Essas mesas giravam na França, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar. Virou assim um passatempo das pessoas. Era as altas sociedades, as pessoas que frequentavam a alta sociedade, que produziam, né, esse... Elas se reuniam assim, vamos se reunir lá à noite para fazer uma mesa virar. Então foi uma explosão justamente para chamar a atenção, né, das pessoas para uma coisa mais séria que viria depois, né? Ali era só para chamar a atenção, mas depois viria algo mais sério. Então chamou a atenção de Allan Kardec, ele pôde presenciar a primeira sessão e depois dali para frente ele presenciou muitas oportunidades de comunicação, né, para poder atestar. Então, Allan Kardec ele não se baseia na informação de um único médium, de um único espírito. Ele foi um estudioso, né? Sessão. Ele tem comunicações de inúmeros espíritos, inúmeros médiums. Então, ele teve a oportunidade de presenciar inúmeros fatos e comprovar o porquê do fato. Essa é a diferença. Então, aí é que está a ciência, né? O objetivo dele era comunicar isso para a humanidade, né? Por isso que ele sofreu tanta retaliação, represália. A ideia dele é o que, olha... Os espíritos existem. Quem são os espíritos? Somos nós mesmos que morremos, entre aspas, né? Há a morte do corpo físico. O espírito se desprende do corpo físico e continua sua trajetória, né, de progresso. E que em um outro momento volta em uma nova experiência terrena para continuar o seu progresso, para viver as suas provas, né, ou expiações físicas, que no mundo espiritual nós vivemos aquilo que nós chamamos de provas e expiações unicamente morais, né? Porque não tem um corpo físico que limita, que cria determinadas barreiras que só... o plano terrestre é capaz de providenciar. Então, nessa experiência com espíritos, desde um espírito de um suicida, ele vai lá e evoca o espírito do suicida, vamos conversar com ele. Como que você está aí? O que você está sentindo? Estou sentindo isso, eu estou sofrendo, né? Eu achei que fosse o fim da vida, mas agora eu estou aqui e a vida continua. Eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. E numa situação complicada, com bastante sofrimento. Então, ele vai começar a criar uma teoria, né? Com base em fatos, e escrever, fala, olha, quando você tem determinadas atitudes na Terra, a sua condição no mundo espiritual é essa.
Causa e consequência. Exatamente, lei de causa e efeito. Tá? Então ele vai começando a fazer análise, então ele vai ver tanto de espíritos mais inferiores até espíritos mais superiores, qual é a condição. Allan Kardec, por exemplo, evocou espíritos que tinham desencarnado fazia 1 semana. E quando conversa com ele, fala assim, como é que você está? Aí ele vai relatar a situação dele. Eu estou muito bem. Mas como era a sua vida na Terra? Aí ele vai relatar. Allan Kardec já sabia, mas vai pedir para ele relatar, né? Porque conhecia a figura eminente, importante. Né? Humboldt foi um deles, né? Aquilo que startou aquilo que nós conhecemos hoje como geologia, geografia, né? Mapeamento dos mares, tudo ele que começou lá. Ele foi fundamental para isso. Ele morreu 7 dias depois, evoca ele. Mas era um espírito muito evoluído. Antigo. Entendeu? Muito antigo. Então, bem mais evoluído. Ele vai falar, eu estou muito bem. Mas Allan Kardec já conhecendo a vida dele, porque a vida dele não era baseada só em questões materiais, mas ele era uma pessoa boa, ele também praticava caridade, ele ajudava, ele fazia o bem. Então ele já sabia que se tratava de uma alma, né, que quando ele fosse conversar, ele já sabia o que extrair. Mas ele tem que ouvir dele, então ele vai extrair um conteúdo para falar, olha, se a gente fizer o bem, é claro que nós teremos um desencarnar, um retornar ao mundo espiritual mais tranquilo. O suicida não está fadado, né, como eu falei lá, viver eternamente sofrendo, não. Mas ele vai passar por um período que nós chamamos, Allan Kardec vai chamar de um período de perturbação ali, logo após a morte do corpo físico, que vai criar um constrangimento moral para ele, não tem como. Que depois, superada essa fase, né, ele continua no mundo espiritual, mas vai se preparar para a nova reencarnação, porque é um espírito inferior e ainda tem necessidade de reencarnar para progredir. Então, esse é o grande o ponto mais importante do espiritismo não é o efeito físico, a comunicação, mas o que nós aprendemos a partir das comunicações. O espiritismo vem trazer um conhecimento novo a respeito das coisas. Ele não vem inventar a imortalidade da alma, a existência dos espíritos, a fé, ou seja, qualquer virtude. Tudo isso sempre existiu. O Cristo se comunicou com os espíritos. É só a gente ver lá, uma das passagens, está ele lá no Monte Tabor, conversando com quem? Né? Com Moisés e Elias. Comunicação mediúnica. E ele ainda vai se utilizar de uma capacidade dele que nós chamamos de transfiguração, que é o quê? Ele vai transpor o corpo físico. Ele sai do corpo físico e em espírito, o corpo dele aqui, parado, ele em espírito conversando com Moisés e Elias. E os apóstolos assistindo tudo aquilo lá. Então veja, o próprio Cristo foi lá e conversar. Fala assim, nossa, mas Moisés estava ali dialogando com ele, Elias estava ali, né, dialogando com ele. E assim teve outras oportunidades. Essa é uma delas. E a gente vai perceber, então, sim, que não foi o Cristo. Desde o tempo de Moisés, a gente já ouve falar, né, de comunicações com outros espíritos, tanto que Moisés, na época, vai criar uma proibição, né, para a evocação dos espíritos, para conversar, porque o pessoal fazia um mau uso, né, dessas evocações. Então não foi o espiritismo que inventou, o espiritismo ele veio explicar enquanto ciência. Ele veio dar mais detalhes, né, vai trazer mais conhecimento, mais fragmentos dessa verdade que não se tinha. Então, nós temos aí 23 grandes obras da teoria, né, da própria ciência espírita, que vai trazer muito mais conceitos do que qualquer coisa. E foi isso que me apaixonou no espiritismo. Quando eu, aos 19 anos, né, saí para me tornar espírita, é porque faltava respostas. Né? Eu tinha determinadas indagações, desde quando eu estava lá na catequese, eu perguntava coisas que a catequista lá, ela falava assim, menino, mas não fica perguntando que isso é errado, você não pode ficar questionando isso, é assim porque é assim. Insondáveis, né? Geralmente a resposta é... E também na igreja, não conseguia determinadas respostas. Não é uma crítica, não é uma crítica, é só uma constatação de como eu era, né? Então assim, eu não encontrava as respostas. Uma mente extremamente lógica, tanto que você preferiu... Uma pergunta que eu fazia muito era assim, né? Por que em determinadas famílias nascem filhos que já têm uma deficiência física e tem a vida inteira naquela situação de deficiência, uma síndrome, né, qualquer coisa assim, e em outras famílias só nascem filhos saudáveis? Por que alguns já nascem em famílias pobres e outros nascem em família rica? Que Deus é esse? Né? Que brinca com as pessoas, que é injusto, fala assim, ó, como que ele escolhe que o Vandrei vai nascer numa família ali que tem um certo equilíbrio moral, que vai ajudar ele a ter uma vida moralmente um pouco melhor, e outros que já nascem numa família, rapaz, totalmente desequilibrado, que vai ensinar a matar, que vai ensinar a roubar, porque é o que eles sabem. Como que Deus escolhe isso, sabe? Então eu ficava assim com essas questões, né, na cabeça, que o espiritismo responde muito bem. E a lógica, ela só se dá por conta da reencarnação. Nós estamos vivendo hoje exatamente aquilo que nós construímos desde quando fomos criados como espíritos. Lei de causa e efeito. Se hoje passamos por alguns constrangimentos é porque nós estamos vivenciando uma prova, uma expiação, no sentido de tentar reparar um mal que um dia nós criamos ou produzimos.